agradecer, além da vossa presença, a todas as pessoas que nos deram comentários críticos, utilíssimos para este trabalho, que o Francisco já mencionou. Agradecer também à editora Lua de Papel, mais uma vez, já soube incidência, como disse o José Prato. Fiquei, mais uma vez, constatei o grande profissionalismo da editora e agradecer também, no fundo, a todos aqueles que me obrigaram a ser mais concreto na minha proposta de saída do livro. De facto, a ideia do livro é de Francisco, mas eu que me desafio para isto, mas que eu aderi logo, porque de facto muita gente, depois da publicação do meu livro, que podemos sair do euro, muita gente me disse que você devia agora trabalhar mais em pormenor o que é que pode ser na saída do euro, que não seja catastrófica e que, portanto, permita concretizar algumas ideias que lá vinham sobre esse aspecto. Quando o Francisco teve esta ideia, este foi um grande fator na minha adesão a este projeto. E penso que poderá ter alguma utilidade, de facto, pelo menos para mim teve, obrigar-me a pensar com mais detalhe nessa eventual saída e permitiu-me, pelo menos, é a minha opinião, constatar aquilo que eu já suspeitava, que a saída não tem que ser uma catástrofe. A teoria da catástrofe teve o seu papel, a meu ver, o seu papel político, nomeadamente em Portugal, mas mais ainda talvez na Grécia, em que, no fundo, serviu para assinar com o papão da saída do euro, de forma a que as pessoas aceitassem tudo. E eu não tenho dúvidas, por exemplo, na Grécia, poderá haver dúvidas para Portugal, mas, por exemplo, não, para a Grécia não tenho dúvidas nenhumas. Se tivesse saído do euro, as pessoas estariam bastante melhor do que estão atualmente. Mesmo que corresse mal, mesmo que houvesse grandes escolhas no percurso. E, portanto, a teoria da catástrofe teve e continua a ter essa missão. A missão de, tal como o mar tenebroso, evitar que as pessoas se aventurem a pensar em alternativas. Mas, justamente, aliás, como o Sr. disse, com toda a razão, é a altura de pensar em alternativas. Porque Portugal, a meu ver, corre um duplo risco gravíssimo. O risco por ser membro da União Europeia, em particular da zona euro, e, portanto, corre o mesmo risco que muitos outros países da zona euro, e um risco próprio de Portugal nas circunstâncias que está agora e das previsíveis num futuro mais ou menos longo. Dentro da zona euro, o Francisco já se referiu a isso, se houver uma nova crise financeira, e ela até nem tem de ser da dimensão desta, ou das fases mais difíceis desta, até pode ser uma dimensão menor, mas se houver uma crise financeira, a Europa não está preparada para resistir, a zona euro não está preparada para resistir, não há condições para isso. Os níveis de endividamento de muitos países continuam brutais, a política de austeridade não serviu para os reduzir, muitos países continuam com a classificação de lixo, ou próximo disso. O desemprego é o que a gente sabe, um pouco por toda a zona euro, mas com mais incidência nos países, por sua vez, têm mais dificuldades financeiras. A recessão começa a tornar-se uma verdadeira depressão, portanto, uma crise financeira adicionada a isto, a meu ver, implicará o desfazer-se o euro. O desfazer-se o euro, a meu ver, é um cenário indesejável. Pode ser, bem, mas desfazendo o euro, Portugal deixava de ter o problema de pertencer à zona euro, só o facto deixava de ser membro da zona euro. Mas não, a meu ver, é um cenário indesejável, porque o fim do euro será um problema mundial, não será um problema meramente europeu, será um problema de incidências mundiais, que ninguém consegue muito antever os resultados desse terremoto, ser um terremoto geral. E, portanto, não é, a meu ver, um cenário que eu fico feliz em pensar que ele é perfeitamente possível, mas é possível e eu não diria tanto que é provável, mas tem uma alta dose de probabilidade, porque, de facto, nós estamos a gerar uma nova crise financeira neste momento. O excesso de liquidez que há hoje e que vai ser agravado por estas medidas do Banco Central, que aliás até fazem sentido, mas fariam mais sentido se entretanto houvesse outras coisas
que não existem na Europa, nomeadamente uma política orçamental mais expansionista. Mas, portanto, não havendo essa política orçamental, estas medidas de aumento da liquidez que fariam sentido nesse contexto, significarão antes um pré-aviso de uma crise financeira. Aliás, as taxas de juros estão demasiadamente baixas, é bom para nós, evidentemente no imediato, e é bom que aproveitemos disso, mas a verdade é que estão a significar uma supervalorização dos ativos e, portanto, isso poderá ser trágico em termos financeiros no futuro não muito longo. Portanto, estamos a chocar numa crise financeira, a Europa não, e Portugal, a zona euro, não tem condições, a meu ver, para responder a uma situação dessas e, portanto, o cenário de desintegração do euro é um cenário plausível. E isso é um risco gravíssimo para toda a Europa, para o mundo, mas em particular para a Europa da zona euro e também para Portugal. O segundo risco é o risco próprio do país. E o risco próprio do país é que Portugal se comprometeu com coisas que não pode cumprir. E isto é a pior coisa que pode ser um país. Quando o país se compromete com regras que não pode cumprir, das duas uma, ou é penalizado ou fica nas mãos dos outros países que podem exercer uma pressão sobre ele. E Portugal comprometeu-se com o Tratado Orçamental sem poder cumprir o Tratado Orçamental. A questão é esta. E isto é, a meu ver, o pior que uma classe política pode fazer, porque aqui não se trata apenas do governo. Foi mais amplo essa decisão. É o pior que uma classe política pode fazer, aquela que dirige o país, no governo ou na oposição, é meter o país num beco sem saída. Isto é, numa situação que não pode cumprir. E a verdade é que já começamos, continuamos a ter algumas indicações do que é que isto vai significar. O Ministro das Finanças, Schäuble, disse há poucos dias, recordando aquilo que já a própria chanceler alemã e eu próprio tinha dito ainda antes da mudança de governo da Alemanha, disse que o que era bom é arranjar um comissário, uma entidade semelhante, com poder de veto sobre os orçamentos nacionais. Portanto, isto é a maior degradação que um país como Portugal pode sofrer, do meu ponto de vista. Mas isto, se calhar, até passa hoje em dia na sociedade portuguesa. E com a forma como o debate ou a ausência dele tem sido feito. E, portanto, não estarei muito surpreendido se aqui um ano ou dois, quem esteja no governo, e nesse aspecto penso que não haverá grande diferença, quem esteja no governo vai dizer, felizmente agora temos melhor enquadramento, porque o nosso orçamento fica sujeito à apreciação de um comissário, que até pode dizer que pode vetar o orçamento. Isso é ótimo para Portugal, que assim tem mais condições, não sei para aqui, mas mais condições para estar na Assembleia. Portanto, isto é só um exemplo. Podia juntar outro, por exemplo, o BES, o caso do BES. O caso do BES só existe, naturalmente, porque foram feitas operações do próprio BES que geraram esta situação, mas depois a solução, que é, no fundo, atabalhoada, entrabancada, mas que também não podia ser de outra maneira. Devo dizer que eu não critico o Banco de Portugal, porque acho que provavelmente, dado o enquadramento que surgiu, não haveria outra hipótese, mas resulta tudo do Banco de Portugal não ter capacidade para exercer as suas funções de prestamista de última instância e garantir os depósitos bancários em Portugal. E não pode fazer porque não emite dinheiro. Portanto, é uma repartição do Banco Central Europeu. E, portanto, isso vai nos levar aqui, vai nos levar a ter que destruir um banco, provavelmente a vender os remanescentes a capital estrangeiro, e lá se vai mais uma entidade importante nos centros de decisão. Portanto, é outro exemplo daquilo que nos está à nossa espera e que é continuar, todos os dias aparecem coisas destas. E a questão é, mas Portugal, o futuro tem assim, penso que o mundo. E, portanto, é a consciência deste duplo risco gravíssimo que me leva pessoalmente a mim em tentar contribuir para que o debate das alternativas se faça com o maior rigor que seja possível. E este livro é essa tentativa de dar rigor a uma alternativa que é perfeitamente plausível que tenha que acontecer para alguns, é perfeitamente desejável para outros, dos quais eu não conto que venha a ceder, mas que é uma alternativa que tem que estar sobre a mesa. E eu não aceito mais, devo dizer, no debate, não aceito mais no debate críticas sem me darem qual é a alternativa. Não aceito mais que alguém venha dizer saída do euro não é bom para... e qual é a alternativa? E depois não digam. Ou venham com alternativas miríficas, que é não cumprirmos o Tratado Orçamental, ou que a Europa passa a ser, de repente, um espaço de ajuda a todos, por aí fora. E, portanto, esse debate eu já não faço, já não contribuo para isso. Agora, penso que estamos numa fase em que o país tem que ser sério no debate que tem que fazer
no futuro, e a seriedade do debate passa a dizer, se uma alternativa não é desejável, e eu digo que não seja, então qual é a alternativa execuível que está possível? Não é pensar que a Europa de hoje é a Europa de há 30 anos e que os países vão entender para ajudar Portugal a manter-se na euro a todo custo e sem problema do maior. Não esqueçamos que Portugal hoje está em muito piores, mas imensuravelmente piores condições para pertencer à zona euro que estava em 1999 ou, se quiser, em 1992, quando se seguiu o caminho para a moeda única. As condições são incomparavelmente piores. E se pusesse hoje a questão de Portugal aderir à zona euro, nós não aderíamos, de certeza. Nem a zona euro nos queria lá, nem nós, penso eu, apesar de tudo, teríamos alguma lucidez para pensar que não íamos fazer nada na zona euro. Portanto, estamos em muito pior situação que estivemos nos anos 90. Se nos anos 90 e seguintes foi um desastre para a economia portuguesa, qual vai ser o desastre que vamos sofrer por permanecer a todo custo, ou a tentar permanecer a todo custo, até ser expulso, ou até a zona euro acabar na zona euro. Portanto, estas são questões que, a meu ver, precisam de resposta. E quando vêm dizer, pura e simplesmente, esta alternativa não é desejável porque é catástrofe, ou não é desejável porque não temos que cumprir o tratado orçamental ou por isto ou por aquilo, vamos dizer, então, paciência, que vamos aqui o debate, que já não dou para esse comentário.